Olá, pessoal! E Tia Rosa está aqui hoje para mais uma contação de história, só que dessa vez algo que aconteceu de verdade no nosso país, no Brasil. E tudo começou mais ou menos assim. Em 1500, quando os portugueses descobriram o Brasil, vindo numa grande caravana em alto mar, Pedro Álvares Cabral descobriu as nossas terras. De longe avistaram um grande monte e o puseram o nome de Ilha de Veracruz. Esse foi o primeiro nome dado ao Brasil. Chegando em nossas terras, encontraram apenas os índios e muitas plantações. No meio dessas árvores, no meio da grande mata, encontraram uma linda árvore e a puseram o nome de Pau-Brasil. Colocaram esse nome porque ela tinha muitas utilidades e uma delas era extrair da tinta vermelha, da qual se tintava as outras coisas. Veja que semelhança! Pau-Brasil, olha o nome que se deram, por isso mesmo puseram o nome no nosso país, Brasil, uma palavra vibrante. Brasil vem de brasa, vem de vibrações, certo? E aí, quando foi no ano de 1808, a grande corte, a família real vieram embora para o Brasil e se apossaram das nossas terras. Lembrando que, nessa mesma época, muitos países também estavam tentando invadir o nosso país, como a Holanda, a Espanha, queriam também serem donos das nossas terras. Mas Portugal chegou primeiro com a grande caravana guiada por Pedro Álvares Cabral, nessa época. Quando a corte veio morar ao Brasil, aconteceram grandes construções e civilizações começaram a... Então, eles se instalaram na cidade do Rio de Janeiro, lugar que tornou-se também capital do Brasil. A segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro. Quando Dom João morava no Brasil, eles exploravam o máximo que podia, retiravam toda a riqueza, o ouro, tudo era extraído e levado para Portugal, importados até Portugal. Só que no ano de 1820, Dom João precisou voltar à sua terra natal, precisou voltar para o seu país de origem. Qual era o país? Portugal, porque lá estava sendo invadido pelo país da França. Estava sendo invadido pela França. Então, Dom João juntou a sua corte e voltou novamente, mas deixou no Brasil, para segurar o Brasil como colônia do seu país, deixou o seu filho, Dom Pedro I, para ser o príncipe regente do nosso país. Assim ficou o príncipe. Mas, no ano de 1822, o príncipe teve uma grande ideia e não quis mais que o país nosso, o Brasil, fosse dependente de Portugal. Então, ele o tornou um país independente. No dia 7 de setembro de 1822, juntou ele todos os soldados e toda a cavalaria às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. E às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, com toda a cavalaria, o príncipe gritou, deu um grande grito de liberdade para o nosso país. Independência ou morte! Viva o Brasil! E nesse dia, 7 de setembro, é comemorada a nossa independência de Portugal. Nós tornamos um país livre, totalmente livre, graças ao príncipe Dom Pedro I. E ele nos ensinou também a cantar o hino da independência do Brasil. Vamos ao hino. Já podeis da pátria filho, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longeva temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva o Brasil! Viva